E aí, tudo bem? Você quer aprender a calcular os números do seu funil de vendas? Você quer saber como você encontra gargalos que podem ser otimizados? Se você gosta de entender o seu fluxo de vendas do ponto de vista de um funil, essa talvez seja uma das melhores aulas para você assistir se você ainda não dominou todas as taxas que são mais importantes para uma otimização de funil de vendas. Então eu vou te apresentar aqui uma planilha que eu fiz simplesmente para ficar mais didático essa visualização de números, que eu vou também te presentear no final desse vídeo. Você vai saber como você vai baixar ela gratuitamente. E se você quiser avançar, você também vai descobrir uma maneira de poder se tornar avançado nesse tema, beleza? Vamos começar aqui com o olhar de como que funciona. Eu consigo determinar um valor gasto, uma comissão, né, da venda do produto, e aqui ele já calcula o faturamento, o lucro e o ROAS. Se você não conhece o que é o ROAS, ou você sente que ele é parecido com o ROI, mas ainda não entendeu a diferença, ele realmente é parecido com o ROI, só que ele desconsidera custos que vêm de outras fontes, né? O ROAS ele só leva em consideração o quanto você investe em publicidade. Você faz uma análise mais limpa aqui, vamos dizer assim, né? Você quer saber quanto você investe em anúncio e quanto você fatura por conta desse investimento, sem analisar custo fixo, né? No caso de quem tem uma empresa, quem tem uma estrutura mais complexa. Vamos olhar aqui então como que eu vou utilizar essa ferramenta. Basicamente o funil ele é desenhado sempre, né, com a boca maior para baixo, né, onde ele vai afunilando esse tráfego que você gera. Então basicamente aqui no topo você tem o público em geral, as impressões que você vai gerar conforme você anuncia. Dessas impressões vão acontecer alguns cliques. Desses cliques, algumas pessoas realmente vão ficar no seu site, vão ser consideradas uma visita ao seu site. E depois, algumas dessas visitas vão se tornar vendas. E por que cliques não é visita? Né? Essa daqui é um ponto que vale a pena ser explicado, porque muita gente considera clique como uma visita, mas não é necessariamente. E isso pode ser comprovado porque existe a taxa de abandono, que você pode calcular porque as pessoas clicaram e em menos de 1 segundo a 2 segundos elas já desistiram de ficar na sua página. Então o Facebook ele não vai ler como uma visita na sua página. É bem provável que você consiga perceber isso já só de colocar essas colunas lá no seu Facebook. A gente já vai lá para uma das contas que eu faço a gestão de um cliente e você vai analisar ali com números reais o que eu estou dizendo aqui. Bom, se a gente já tem um funil, que ele parte, né, de um público como um todo, e você anuncia e ele vai diminuindo, entre cada etapa a gente vai ter algumas taxas, né, algumas métricas que são importantes, que é onde pode ser gerado gargalos. Esses gargalos você pode sim pensar em formas de otimizar eles, e eu vou te dar algumas dicas aqui para você poder entender, mas o principal é você primeiro saber mapear para você fazer a análise. E é aqui o objetivo do meu vídeo é te ajudar a mapear isso daqui. Então, vamos fazer uma simulação simples. Eu coloquei aqui R$ 1.500, vou colocar R$ 1.000 para arredondar. Vou pôr uma comissão de R$ 100, para ficar também redondo. E ele já está trazendo aqui os 3 resultados de faturamento, lucro e de ROAS para a gente. Vamos observar aqui na relação do público. Quando você escolhe um público para anunciar, você vai ter um CPM diferente para cada direcionamento que você faz, seja um público personalizado ou um direcionamento de interesse do próprio Facebook. Dependendo da sua escolha, você vai ter um CPM diferente. Esse CPM é o custo do leilão que você vai ter, porque é um leilão, né? A questão da publicidade. E esse leilão vai determinar quantas impressões, ou seja, quantas vezes você vai aparecer para esse público. Então, vamos considerar aqui que eu tenha um CPM de R$ 10. Então, a cada 1.000 impressões, né, foram 100.000 impressões aqui, mas para cada 1.000 impressões vale R$ 10. Como eu gastei como eu gastei R$ 1.000, esses R$ 1.000 dentro de um leilão que custa 10, eu consegui 100.000 impressões. Então, esse é um cálculo direto que você pode fazer e essa ferramenta já faz automaticamente para você. Entre as impressões e os cliques que realmente vão acontecer, porque nem todo mundo que vai ver o seu anúncio vai clicar, a gente tem a taxa do CTR.
ele calcula essa proporção, exatamente quantas vezes as pessoas viram e quantas clicaram realmente. A partir daqui, você já vai encontrar uma diminuição bem drástica, porque o CTR costuma ser dentro de 1 a 2%, na média de quem está fazendo um funil, né, e vendendo de forma direta. É possível que você encontre CTRs bem maiores, até 5, nunca vi mais do que 10, né? Talvez 10 nem tenha como conseguir, mas veja que é uma proporção normal você ter 2%. E dessas 100 mil impressões, então, cai bastante. Olha essa relação aqui de 2% que a gente tem, de 100 mil, cai para 2.000 cliques. Esses 2.000 cliques, para quem realmente clicou e ficou na sua página, né, e uma diferença entre segundos, vamos dizer 3 segundos, o Facebook também vai considerar como uma visita no seu site. Então, o que isso significa? Que dessas 2.000 pessoas, ainda vão ficar pessoas para trás, porque elas não vão esperar a sua página carregar. E o fato delas não esperarem, a gente chama de um abandono. Então, a gente também tem uma taxa aí, da qual deve ser levada em consideração, que é a taxa de abandono. E ela costuma ser uma taxa de 20% até 50%, até mais, dependendo do objetivo que você escolher no Facebook para você anunciar. E quando você coloca ela aqui, você pode ver que rapidamente essa proporção cai novamente, né? Então, de 2.000 cliques, você foi para 100 visitas reais no site. E dessas 100 visitas reais, nem todas estão prontas para comprar, algumas vão comprar ali na hora, e você já encontra uma proporção de conversão nessa página de vendas, né? Que é uma conversão de vendas, que a gente pode chamar. E perceba que essa proporção ela é um desenho de um funil, exatamente. Das 100 mil impressões, elas caíram aqui no nosso cálculo para 30 vendas. Essa é a maneira mais simples de você poder analisar se existem gargalos para você otimizar. Como que você pensaria na otimização a partir disso daqui? Primeiro que eu trouxe aqui números que estão até bem interessantes, são números excelentes, vamos dizer assim, para muitos tipos de negócio, né? Para conseguir um ROAS de 300%, ou seja, a pessoa ela investe R$1.000 e fatura 3.000, esse é um número bem legal para a maioria dos negócios. Tem gente que consegue faturar mais, mas elas podem ter outros custos que acabam fazendo com que o retorno também fique nessa média, o lucro, né? Então, qual que é o olhar que você faz a partir daqui? Se você tiver condições de alterar o seu público, você sabe que existem vários direcionamentos, vários públicos que você ainda quer testar, que você confia que escolhendo novos públicos você consegue fazer essa otimização, você pode partir para uma otimização de CPM. Então, você buscando públicos que não tenham tanta concorrência, vamos dizer assim, que não sejam tão comprados por outros concorrentes, você vai encontrar naturalmente um valor menor. E vamos fazer uma simulação caso você consiga fazer essa troca de público. Digamos que você consiga um novo público que também esteja comprando, só que em vez dele custar R$10, ele te custa R$5. Veja que toda a proporção ela dobrou, só porque você encontrou um público da qual você paga mais barato. Claro que é bem provável que essas taxas não vão se manter 100% iguais. Aliás, é quase 100% provável que elas não vão ficar igual ao do seu outro público. Mas a chance delas se manterem parecidas são grandes, né? E você pode observar que é sim possível você buscar uma otimização de CPM e conseguir um resultado melhor. Aqui são números mais redondos para você poder entender essa relação. Mas veja como é simples, né, para você melhorar o seu lucro, melhorar o quanto você está buscando de retorno, mexendo apenas em uma métrica, né? Então, buscando um público diferente, um público menos óbvio, que seus concorrentes não estão de olho, vai te ajudar bastante. E você pode usar o Facebook Insight, você pode usar as sugestões do Facebook dentro daquela lista que ele mostra, conforme você seleciona já um público. Então, existem formas bem legais de você poder já descobrir novos públicos. Olhando para a segunda métrica, né, a gente tem o CTR. O CTR, ele basicamente vai ser medido pela impressão que você passa, né, a sua abordagem em relação àquele anúncio.
para as pessoas que estão vendo pela primeira vez aquilo, ou já pela segunda, enfim. Você vai perceber que quando você faz uma abordagem chamativa, você consegue conduzir a pessoa para um clique. E cuidando da forma como você se comunica naquele anúncio, você consegue trabalhar esse CTR. E o ideal é que você busque por um CTR de 2%. Se você tiver um CTR de 2%, saiba que é bem provável que você não precise mexer nessa métrica e vale mais a pena mexer nas outras, no caso do Facebook. Porque o CTR2 ele é uma média muito encontrada em todas as contas que eu já fiz análise, e eu percebo que quem consegue esse número já está muito bem. O normal de quem precisa otimizar é encontrar um CTR por volta de 1%. Um CTR de 1%, com certeza, você pode conseguir uma boa numeração. Inclusive, existem até colunas do Facebook que mostram a qualidade do seu anúncio, e você vai perceber que CTRs com 1%, eles mostram uma pontuação menor dessa qualidade, e os que conseguem uma pontuação alta já estão no CTR acima de 1%, provavelmente é 2 para cima. Então, só que a gente já consegue melhorar bastante coisa, né? Digamos que você tenha essa relação e você consiga, então, melhorar e buscar um CTR de 2. Basta você trabalhar no seu criativo, basta você mudar ele até você conseguir entender a forma como você deve se comunicar com esse público. E aqui você pode usar até como uma referência para você buscar esses 2%. Já o CPM depende muito do nicho, depende muito da concorrência. Não tem como eu te dizer qual é o CPM mais barato, porque tem CPMs de R$30 que vale muito a pena você anunciar. Depende do mercado. Então, aqui eu não te trago referência apenas no CTR, eu te trago uma métrica que eu gosto de manter, que é o 2%. E os cliques? Você vai perceber que os cliques, eles não vão virar visita 100% no seu site. É natural, né? O seu site ele vai ter problema com carregamento de alguma forma, mesmo que você use todos os melhores recursos possíveis. Até a atenção das pessoas hoje é tão fraca que ela pode acabar de ter clicado no seu anúncio e uma notificação aparecer no celular dela e ela sair por conta daquela notificação. Ela clica na notificação, vai para outro lugar, né? Você pode observar isso olhando para qualquer pessoa segurando um celular na mão. Perceba como a atenção dela sai o tempo inteiro enquanto ela mexe com uma coisa e com a outra. Assim, é normal, até você mesmo pode se analisar dessa forma. Então, a taxa de abandono é muito importante. Você precisa garantir que o seu site não seja um empecilho natural, assim, do qual carregue muito lento. Você vai ter muitas ferramentas que podem analisar isso. Se você buscar no Google com ferramentas que medem a velocidade de carregamento, já vão te trazer esses insights. Você pode buscar por dicas, existem muitas pessoas falando sobre isso. Então, existem várias maneiras de você analisar a taxa de abandono, inclusive existem até formas de você colocar ela no Facebook, porque ela não vem como uma taxa natural, assim, né? Um padrão que você já pode usar lá, você tem que configurar como uma métrica personalizada. E aí você vai perceber, beleza, você tem 4.000 cliques e você percebeu que a sua taxa de abandono ela pode ser melhorada de alguma forma. Você percebeu que você nunca nem pensou que o carregamento do site poderia te atrapalhar e você decidiu arrumar isso e você percebeu que a sua taxa de abandono caiu de 50% para 30%. Fazendo isso, você já consegue subir ainda mais, né, de uma forma até mais drástica o resultado. Vamos voltar aqui atrás, de 60 vendas, você iria para 84 vendas. Isso é muita diferença só por otimizar uma taxa. E vamos analisar a última que a gente tem, que seria a conversão da sua página de vendas. Aqui a gente pode levar em consideração muitas coisas, né? O seu produto, a sua copy, a forma como as pessoas têm uma experiência de navegação lá dentro. Existem várias formas de entender a conversão da página, mas eu gosto de analisar em relação à oferta como um todo. Então, se você fez uma ótima oferta, ou se você fez uma oferta inicial sem pensar muito, e você tem essa taxa que eu vou levar em consideração que uma taxa aceitável possa ser 1%, mas uma taxa mínima pode ser 0,5%.
O que é uma taxa de conversão mínima de 0,5%? Significa que você tem uma relação de 200 pessoas visitando no seu site para que uma venda aconteça. E eu sei que 200 pessoas visitando uma página de vendas, conseguindo essa relação, ainda é possível dentro de mercados que tem um CPM bem barato, é possível, mas é a taxa mínima que eu considero para você buscar. Se você teve menos de 0,5%, eu acho muito difícil você ignorar essa taxa e ir bem de uma maneira geral. É bom você buscar uma taxa maior e, claro, 0,5% é o mínimo de todos, mas eu buscaria por uma taxa de pelo menos 3%. Né? Isso daqui é um número bem bacana para você ter. Então, vamos olhar na prática como que isso é visto, como pode ser visto lá na sua conta. Né? Eu vou fazer uma navegação bem rápida. Essa aqui é uma conta de um cliente e eu estou colocando os últimos 14 dias aqui para a gente analisar. Vou fazer uma atualização e beleza. Ele gastou aqui R$ 894. O ROAS geral dele está em 229. A gente tem um CPM geral também de R$ 6,27. As impressões já foram calculadas aqui, né? 142 mil. O CTR dele está na média de 1%, né? Sendo que 2 deles estão até acima de 1% e o outro está puxando mais para baixo aqui. Os cliques dele está em 1.500 na média e olha a visitação da página, né? Como cai bastante. De 1.500 cliques, ele só conseguiu realmente que 500 visitasse a página. Então a taxa de abandono dele está em 65%. Eu já considero uma taxa bem legal para você pensar em otimizar. E olha a conversão da página de venda dele, como está bacana. 7%, né, acima de 7%. É uma taxa que está ótima, a oferta dele está muito bem criada. Ele precisa trabalhar, né, na forma como as pessoas estão conseguindo permanecer naquela página e ele pode estudar esse cenário já. Então, de largada, o que a gente observa aqui? Que o CTR dele, né, dentro do que eu trouxe de métrica, poderia melhorar, né, podia chegar a 2% aqui, e a taxa de abandono dele também poderia pelo menos chegar a 50%. Já os outros valores já estão indo muito bem. Né? Dificilmente eu buscaria melhorar eles agora, eu melhoraria primeiro os que estão puxando o resultado para trás. Vamos voltar lá e eu já fiz o preenchimento em outra aba para ficar mais rápido, né? Preencher os 894 que ele gastou, a comissão do produto dele, é um produto de entrada barato, né? O faturamento dele já foi calculado aqui. Você vai ver que tem uma pequena diferença porque as conversões que ele contou lá também tem boletos não pagos, né? Então você vai ter uma pequena diferença no faturamento final, que no nosso caso aqui, que é um olhar mais direto, a gente tem 2.200 e o faturamento dele final foi de R$2.000. Então teve aí possíveis boletos não pagos. Mas vamos pegar só para a gente entender uma forma didática, sem colocar mais métricas aqui no meio, porque é lógico, dá para você colocar todas as métricas que existem, taxa de pagamento de boleto, taxa de reembolso, tem outras coisas que podem ser levadas em consideração, só que eu não quis expandir dessa maneira porque depende também de outros fatores, né? A gente sairia muito desse ROAS que eu estou falando para começar a olhar o ROI do negócio como um todo. Aí a gente teria que colocar tudo que fosse possível ser colocado nessa análise. Eu quero te trazer uma forma mais simples, porque se você só cuidar dessa parte, eu tenho certeza que seu resultado já vai melhorar bastante. Então, ó, veja só, ele tem 2 números que a gente observou que poderiam ser melhorados. O que acontece com essas 40 vendas dele se ele buscar melhorar o criativo? Né? Digamos que ele consiga os 2%. Ele basicamente iria dobrar as vendas dele, né? Ele ia chegar num outro patamar se ele continuar melhorando esses anúncios que ele faz. Então, veja o poder de trabalhar uma métrica corretamente, que ela está fora de um padrão que pode ser alcançado com facilidade, né? E digamos que agora ele tenha conseguido esse CTR e ele vá para outra taxa, né? Que a gente tem a taxa de abandono. O que a gente poderia buscar aqui?
conseguiu 50%, que é uma taxa média que eu também uso como uma referência. Se eu tenho uma taxa de abandono de 50%, vamos ver o que acontece com essas 72 vendas, colocando 50%. Elas vão para mais 30 vendas, ou seja, ele sobe para um número espetacular. E de 200% de ROAS, ele sobe esse resultado dele em 3 vezes, ele vai de 200 para 600. Então, ele melhorou 3 vezes mais o quanto ele lucra com 2 taxas que ele otimizou. Olha que interessante você fazer esse tipo de análise e não ficar buscando por coisas que talvez não vá encontrar uma solução. Por exemplo, esse CPM dele, de R$6, é um tipo de CPM que eu sei que já está quase no mínimo que o Facebook costuma te entregar. Públicos bem qualificados, eles vão ser mais caros. E esse público que ele está anunciando já está num valor muito bom. Eu não acho, né, olhando aqui do ponto de vista de histórico que eu já analisei, eu não acho que ele conseguiria achar um valor muito significante melhor. E é possível até que as outras taxas dê uma variada e ele não vai sentir, né? Ele vai compensar no CPM R$1 a mais, mas aí ele vai perder um pouco nesses outros, porque é normal isso acontecer. Cada público reage de uma forma diferente também, então a gente tem várias outras coisas. Principalmente quando você muda o público, pode ser que a conversão da página de vendas também caia, porque esse público que ele mudou, se tiver uma característica muito específica, pode ser que ele não consiga conversar com ele naquela copy da página e a taxa de conversão caia. Então, a parte mais importante de fazer análise é você mapear. Você mapeou, você encontra aonde está fora de limites aceitáveis e você começa buscando. Só para resumir então, né, já que o conceito é simples de se entender, se você tiver interesse de otimizar o CPM, você vai trocar os seus públicos. Se você quiser melhorar o seu CTR, você vai trocar os seus anúncios. Se você quer melhorar a sua taxa de abandono, você vai buscar melhorar a sua página de destino como um todo, né, o carregamento dela e várias outras métricas. E a conversão da página de venda, se ela estiver baixa, você vai buscar otimizar a sua oferta e a sua copy como um todo, né? A autoridade que você passa e tudo mais. Então, se você quiser conhecer a fundo como otimizar cada ponto, quiser detalhamento sobre tudo isso, eu tenho um kit de otimização que eu preparei com mais ferramentas além dessa, para que você possa fazer análise dos seus números com mais segurança, com mais detalhamento, encontre pontos de gargalo no seu funil e você possa imediatamente tomar ação, além de ter um guia prático que vai te ajudar a ter ideias do que você pode fazer de teste para melhorar essas métricas. E eu tenho certeza que se você só de implementar, você já vai entender como que você vai criar uma rotina para você de otimização. Além disso, eu também passo um pouco sobre a minha própria rotina para otimizar campanhas e como eu também passo para os meus clientes, passo para quem é aluno, para quem estuda comigo, eu passo exatamente o modelo exato que eu trabalho. Se você gostou do que você viu aqui, tem muito mais, você vai amar o que tem no kit de otimização. E para você ter acesso a essa planilha, se você quiser baixar ela, fazer seus testes e tudo mais, você deve buscar nos comentários, se você estiver assistindo aqui no YouTube, né? Esse é um material que eu vou disponibilizar para um público aberto poder assistir e conhecer o trabalho. Você pode buscar nos comentários, ou se você estiver assistindo uma página, vai ter algum botão com esse direcionamento, ou você pode me buscar nas redes sociais, que é Rafael Cordeiro, ou procurar pela minha empresa, que chama Media Motion, e você vai conseguir. Aqui em cima do vídeo eu deixei o site, né, para você poder acessar, enfim, poder conhecer. E existem várias formas, é só você me buscar e pedir a planilha que eu vou te entregar. E se você estiver interessado em conhecer o kit de otimização, quiser entender até que ponto que ele pode ir, né, porque ele vai muito mais além do que eu te expliquei aqui, também posso te mandar e você vai conhecer o produto que eu criei. E eu espero que isso te ajude nas suas vendas, te ajude no seu dia a dia, na forma como você analisa. Se você faz isso para outras pessoas, se é um gestor de tráfego, você consegue mostrar visualmente
né? Você consegue se comunicar com as pessoas que trabalham na estrutura de uma maneira com mais propriedade. Você mostra os dados, você mostra o impacto que aquilo pode acontecer, que aquilo pode ter se vocês otimizarem. Então é isso, eu espero mesmo que você tenha gostado, que você tenha achado útil esse material. Espero também que te ajude bastante e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço!